podemos dar início, então, agradecendo muito o Rafael, né? Era um nome na listinha para a gente chamar, já estava um tempo aí para a gente se organizar para chamar o Rafael, e aí como teve a publicação recente, né, de um artigo, foi a desculpa perfeita para te chamar, Rafael. Então, bem-vindo, obrigado Legal. por ter aceitado o convite de bater um papo aqui com a gente, né, com os alunos do curso e com quem mais quisesse participar. Obrigado, Daniela e Ayrton, por chamar aí para mais um trabalho junto aí, né? Esse chat é bem legal, eu já participei desse curso num outro momento e fico feliz como ouvinte, né? E fico feliz de estar aqui hoje. E a gente separou alguns tópicos para discutir, né? E a gente vai falar um pouco sobre a diferença de a evidência ser de boa qualidade e a recomendação ser de boa qualidade. E a gente vai falar sobre um assunto que quase ninguém está falando, que é o Covid-19 e a cloroquina, né? E a gente vai falar um pouco do cenário da pediatria e por que é tudo muito pior na pediatria e o que está acontecendo no mundo, né? A gente acha também que o que está acontecendo no Brasil só acontece no Brasil, mas em outras partes do mundo também acontece. Então eu posso começar falando sobre a primeira parte, aí se for surgindo perguntas, eu não sei como vocês estão fazendo, né? Você vai falando, sei lá. Então, uma coisa que a gente vem discutindo muito, a gente vê muitas pessoas confundindo e usando termos errados e indicações erradas sobre a diferença da qualidade da evidência e da força ou da qualidade que essa recomendação ela vai virar na prática, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Então, quem trabalha com medicina baseada em evidência sempre escuta alguém falando, você só quer ensaio clínico para responder tudo, você só quer evidência de alta qualidade para responder tudo, e não é assim. Evidências de baixa qualidade podem refletir numa recomendação diversa, né? Então, o primeiro ponto, né, é a diferença entre a qualidade do estudo e a qualidade da evidência que esse estudo ou o conjunto de estudos que existem ela vai resultar, né? Então, a gente tem exemplos agora no coronavírus diversos, né? Então, um estudo que tem baixa qualidade metodológica, né, as propriedades internas dele são ruins, são mal desenhadas, ou aconteceu alguma coisa e o estudo não é capaz de responder a pergunta que ele se propôs com alta confiabilidade, né? Então, esse estudo ele vai provavelmente contribuir mais com uma evidência final de baixa qualidade, né? E os estudos com mais rigor, mais bem desenhados, com um risco de viés menor, eles vão contribuir de forma melhor para uma evidência de alta qualidade. Mas isso não é regra, né? Então, no coronavírus, por exemplo, a gente tem um caso bem incomum, que é, por exemplo, do Remdesivir, né, que é um outro tratamento que está sendo proposto. A gente tem 2 estudos muito, muito bem feitos, eles têm placebo, eles são randomizados e tudo mais. Existem algumas considerações com eles, né, eles não são perfeitos, mas eles são estudos de boa qualidade, de baixo risco de viés no geral, e eles tentam responder a mesma pergunta, né? Mas no final das contas, a conclusão dos 2 estudos, elas são distintas, né? Então, um estudo favorece a redução da mortalidade com o Remdesivir e o outro não conseguiu detectar essa redução de mortalidade, né? Então, mesmo esses 2 estudos tendo boa qualidade metodológica, né? Pelo fato deles cada um concluir uma coisa, cada um mostrar uma conclusão, a qualidade da evidência para o Remdesivir, ela vai ser mais baixa, né? Então, não é porque o estudo é de boa qualidade que ele vai necessariamente dar uma evidência de boa qualidade. Então, existe essa distinção da qualidade do estudo em si, do desenho dele e da qualidade da evidência que ele vai gerar, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Elas acham que só estudos de boa qualidade vão dar evidência de boa qualidade, mas nem sempre, né? E o exemplo do Remdesivir é um exemplo bom que mostra isso.
E tanto que essa diferença de qualidade, né, essa confusão é tão comum que as pessoas passam a usar o termo certeza da evidência. Então, o Grade, né, o Ayrton sabe muito bem, e começou a indicar o termo certeza da evidência, né? Porque as pessoas confundem muito a qualidade do estudo com a certeza da evidência, sendo que a qualidade do estudo é só um dos pontos que vai compor aí a certeza da evidência. A Raquel sinalizou que tem pergunta, então já... Dá até medo, né? Dá até medo. Raquel quer abrir o microfone e perguntar? Ótimo. Oi, gente, tudo bem? Rafael, você falou que realmente para o Remdesivir, os estudos, eles mostram resultados inconsistentes em relação à mortalidade, né? E a gente sabe que um dos objetivos de uma revisão sistemática, na verdade, de uma meta-análise, é resolver essas divergências. O que aconteceu nesse caso que essa divergência não conseguiu ser resolvida? Você consegue explicar para a gente? A professora Raquel, né? Enfim, o papel da revisão, é claro, de uma meta-análise, é ter uma conclusão final, né? Baseada na estimativa dos dois estudos, né? Então, essa meta-análise, ela resolve essa divergência, né? Então, eu tenho uma estimativa nova, né? Só que a inconsistência desses estudos fez que essa estimativa fosse muito imprecisa. Então, o resultado final da meta-análise, ele é o intervalo de confiança, né? Ele é compatível tanto com uma redução de mortalidade como um aumento de mortalidade com Remdesivir, né? Então, essa inconsistência dos estudos levou a uma imprecisão maior do resultado final da meta-análise. Então, a análise combinada dos dois estudos, a análise pontual, né? Não vai ter essa diferença estatística, mas o intervalo de confiança ele fica justamente amplo por causa disso. E esses fatores levam a uma menor certeza da evidência, né? Então, o fato dos estudos serem discordantes leva a eu falar, bom, tudo pode estar acontecendo, né? Pode ser que tenha um aumento ou uma diminuição da mortalidade, e eu não consigo, com alta certeza, afirmar onde está a direção do efeito. E futuros estudos, né, quando eles forem publicados, eles vão ajudar para reduzir a incerteza dessa meta-análise, até eu ter um intervalo de confiança menor, que eu consiga tomar uma decisão com base em alta qualidade da evidência, né? Não sei se eu respondi. Vou até aproveitar e fazer uma provocação, né? Se o tamanho do efeito fosse tão grande, provavelmente a gente não teria esse intervalo de confiança amplo, né? E não teria tanta dificuldade de determinar se tem esse efeito ou não, né? Sim. Então, um dos estudos, né, ele foi interrompido precocemente, então, e o outro é uma análise preliminar, né? Então, e a gente falou, bom, será que o estudo tinha poder para detectar a diferença suficiente, né? Mas o que você falou está muito certo. Se existe uma diferença muito grande, né, esses estudos já seriam capazes de estimar isso com uma precisão bacana. E não foi isso que aconteceu, né? Mas não significa que não tenha efeito, né? Então, outros estudos podem mudar aí essa estimativa sem diferença estatística, né? E mostrar que tem efeito para um lado ou para o outro. Então, a gente viu alguns casos, né, de que a qualidade do estudo era boa, mas ainda a gente não tem uma certeza muito grande do real efeito daquela intervenção. Mas a gente vai ter que agir com base nisso e indicando isso, né? Então, eu tenho dois estudos, eles falam coisas diferentes, né? Eu vou ter que dar um jeito de agir com base nele. Bom, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é a diferença entre a qualidade da evidência, que veio dos estudos, né? E a força da recomendação, a qualidade da recomendação que eu vou fazer, né? Isso é uma coisa bem distinta também, porque as pessoas acham, e eu comecei a falar a frase, né, vocês querem ensaio clínico para tudo? Porque essa é uma frase que, no fundo, ela tem esse conceito errado de que você precisa de evidência de alta qualidade para recomendar, né? Então, não é assim. A medicina baseada em evidência, ela quer justamente fazer recomendações com base na melhor evidência disponível, seja ela baixa qualidade, alta qualidade ou incerta, né? Mas eu tenho que tomar a decisão com base na melhor evidência disponível. E não são só evidências de alta qualidade
que vão gerar recomendações fortes, né? E isso é uma coisa que é intuitiva, mas as pessoas não conseguem entender, né? Então, e acaba tendo muita confusão, né? Então, o caso mais comum, que é o exemplo ideal, né, é quando eu tenho uma evidência de alta qualidade, eu vou fazer uma recomendação forte com base nisso, né? Então, eu tenho um ensaio clínico para uma droga nova, ou tenho vários ensaios clínicos, né? Eu fiz uma meta-análise de estudos bons, e eu vejo que a intervenção funciona, eu estimo que a intervenção funciona, eu vou ter uma alta qualidade da evidência, né? Eu tenho que ver outros fatores quanto a isso, mas eu chego a essa conclusão, que a evidência é de qualidade alta, eu vou fazer uma recomendação forte a favor dessa intervenção, com base em outros fatores, no contexto, do quanto eu consigo pagar, do quanto ela é segura, do quanto a minha população vai ter acesso a essa intervenção ou não, de quanto eu vou garantir isso, eu consigo fazer uma recomendação com base de alta qualidade, né? Um outro exemplo, eu tenho um estudo bom, o mesmo cenário, e eu mostro que a intervenção não funciona, ou ela é igual, equivalente a uma intervenção usual que já está disseminada, que as pessoas já usam, né, já está no sistema. Então, eu posso fazer uma recomendação forte contra essa intervenção, visto que eu já tenho uma alternativa equivalente já no sistema e tudo mais, e com acesso amplo. E quando eu vou ter uma evidência de baixa qualidade com uma recomendação forte, né? Então, aqui as pessoas começam a demorar um pouco para entender, ou ser mais resistentes a isso, né? Mas existem vários cenários assim. Então, eu posso ter uma nova intervenção, né? Que eu estou começando a estudar agora, ela está sendo proposta para substituir uma outra intervenção que já existe, e eu tenho um estudo com limitação metodológica, um estudo observacional, mostrando que essa nova intervenção ela é menos efetiva, ela tem menos eventos adversos, ela custa 3 vezes mais a intervenção que já existe. Então, eu tenho um estudo ruim, com baixa qualidade metodológica, que gerou uma qualidade de evidência baixa. Eu vou fazer uma recomendação forte contra essa tecnologia, né? Por que eu vou querer que as pessoas usem uma tecnologia que eu sei muito pouco sobre ela e tudo está indicando ela é pior do que o que eu já tenho, que eu já investiguei, que eu já fiz ensaio clínico bom e que eu já fiz tudo mais. Então, a qualidade da evidência baixa pode gerar uma recomendação forte também, né? E existem casos que eu tenho uma evidência de baixa qualidade, mostrando que a intervenção funciona, e eu posso fazer uma recomendação com base nisso, né? Então, eu tenho uma doença altamente letal, que não tem tratamento, que as pessoas estão morrendo, e não tem tratamento específico, e eu tenho aí evidências de baixa qualidade mostrando que pode ter um efeito ou não para essa intervenção. Então, isso pode gerar uma recomendação de uso, né? Então, no começo do Covid, né, a gente tinha algumas evidências aí apontando para o efeito da cloroquina, algumas contrárias, o conjunto bem inconsistente, a gente sabia muito pouco sobre isso, mas isso levou algumas pessoas, algumas associações, algumas autoridades a recomendarem o uso de cloroquina em casos específicos, o paciente que está no TI, que está piorando, que não tem prognóstico, que o prognóstico é ruim, que você já está com toda a terapia de suporte, aí, bom, conversa com a família e vê, será que vale a pena ou não usar nesse contexto, né? Então, uma evidência de baixa qualidade, ou muito incerta, pode virar uma recomendação nesse contexto, por exemplo, né? E sabendo que no futuro isso pode mudar. Quando eu não sei nada sobre uma intervenção, né, é muito difícil, ou seja, tudo é muito incerto, é muito difícil eu fazer uma recomendação, né? A não ser nesses casos, como de cima, que eu faço um uso aí final da terapia, né, monitorado, geralmente as recomendações são contrárias a tudo que é muito incerto, né, por vários motivos, porque ele pode ser incerto para o lado da efetividade e da segurança, né? Então eu posso estar fazendo mais mal para o paciente e tudo existe um custo de oportunidade de eu estar investindo, gastando dinheiro
numa tecnologia que eu não sei nem se funciona, não sei nem se é segura, e eu podia estar usando isso em alternativas que eu já sei, já tenho mais certeza que funcionam, que já são mais consolidadas, né? Então, existe esse gap, essa distância entre a recomendação e a qualidade da evidência, né? E a qualidade da evidência, ela não depende de nada, né? Ela não depende do cenário que você está, ela não depende do país, ela não depende do contexto, ela não depende se tem dinheiro ou não, ela não depende se é uma pandemia, se está se espalhando rápido, se a gente tem que abrir a economia. A qualidade da evidência vai ser a mesma, ela vai depender de fatores relacionados à qualidade dos estudos. A recomendação não, ela depende de tudo isso, né? Então, para você fazer uma recomendação, você precisa ter a evidência, mas você precisa juntar todo esse contexto. E é um pouco disso que a gente vai discutir, no caso das crianças, por exemplo, e a gente vai ver algumas recomendações por aí, né? Primeiro, para a gente ver que não é só no Brasil que está acontecendo essa coisa com a cloroquina, nem nos Estados Unidos, a gente vê na mídia que só está aparecendo isso, né? Mas isso está acontecendo em outros países também. Lá vem a pergunta, né? Isso. Rafael? Sim, senhora. Tá. Não, é porque eu acho interessante a gente fazer pergunta, porque acho que contextualiza e fica mais interessante, né? Sim. E aí, eu acho que, como você claramente falou da diferença entre a qualidade do estudo e a recomendação ou a qualidade do corpo final da evidência, fala pra gente um pouquinho das ferramentas que tem para avaliar as duas coisas, porque eu acho que talvez as pessoas confundam um pouco as ferramentas que usa para avaliar a qualidade do estudo e as ferramentas que a gente usa para poder avaliar o corpo final da evidência. Legal. Obrigada. Então, bom, existem, como a gente faz a avaliação crítica desses estudos, né? Geralmente são baseados em ferramentas que foram feitas justamente para isso, né? E elas são dependentes do tipo de estudo que você está avaliando, né? Então, para cada desenho de estudo, eu tenho uma ferramenta específica, ou mais de uma, e eu vou usar essas ferramentas para avaliar a propriedade interna desse estudo, a qualidade metodológica dele de condução, né? Então, para os ensaios clínicos, basicamente é usada a tabela de risco de viés da Cochrane para fazer isso. Todo mundo conhece como Robb Table, né? Risk of Bias Table. Ela foi atualizada aí oficialmente ano passado, mas as pessoas não estão usando ainda. Vários grupos da Cochrane ainda não estão publicando revisões com ela, né? Que é a Robb 2. Então, a maior parte das pessoas ainda está usando a Robb 1. E eu recomendo continuar usando a Robb 1 enquanto o uso da Robb 2 não seja disseminado. Mas elas são ferramentas, uma derivada da outra, e que elas têm o propósito aí de avaliar o risco de viés dos estudos, dos ensaios clínicos randomizados, né? Então, para o ensaio clínico a gente usa a tabela de risco de viés, e para os estudos não randomizados, agora a gente tem a ferramenta que é a Robin-Z, né? Os estudos não randomizados de intervenção, que também é da Cochrane, foi o grupo da Cochrane que fez. E é uma ferramenta bem legal, nova. Antes a gente tinha duas outras ferramentas, que é o Newcastle Tal e Dawson Black, que eram bem ruins de usar, quem já usou sabe. E a Robin-Z é legal, as pessoas estão aprendendo a usar ela ainda, né? É uma ferramenta nova. Então, para os estudos não randomizados de intervenção, isso inclui os observacionais, os ensaios clínicos não randomizados. Hoje a gente está recomendando a Robin-Z. E existem a Robin-Z, que é para exposição, né? Então, são estudos observacionais de exposição, de fatores de risco. E para revisões temáticas, a gente tem duas ferramentas aí. A Amistar 2, que é uma ferramenta que avalia a qualidade metodológica desses estudos. E agora a gente tem a Robbs, os nomes são todos parecidos, né? Que avalia o risco de viés de revisões temáticas. Então, para cada desenho de estudo, eu tenho uma ferramenta, ou mais de uma, que vão avaliar as propriedades internas do estudo, e eu vou chegar numa conclusão. Esse estudo é de alta qualidade, esse estudo tem baixo risco de viés, então eu vou seguir por aí. Para avaliar a certeza da evidência, né, a qualidade da evidência, eu tenho a ferramenta que é mais usada e que todo mundo fala, é o GRADE.
né? Então, muita gente acha que o grade avalia a qualidade dos estudos. Isso está completamente errado. O grade avalia justamente a qualidade da evidência. E um dos componentes do grade vai ser a qualidade dos estudos, né? Mas como a gente viu, não é só a qualidade dos estudos que vai influenciar isso. A gente tem outros pontos. A inconsistência, a imprecisão, né? Desse corpo de evidência e outros que vão dizer para mim se a qualidade do estudo é de alta qualidade ou de baixa qualidade, né? E aí, a partir disso, eu posso usar outras ferramentas, outras formas para mim chegar na força final da recomendação. E o grade mesmo tem um framework, uma interface para você fazer da qualidade da evidência para a recomendação. Então, a maior parte dos guidelines baseados em evidências, bons guidelines hoje tem usado o grade, né, para fazer essa transição da qualidade da evidência para a recomendação. Não sei se eu respondi, acho que é isso, né? Se eu ficar... Essa é a parte que eu gosto, eu posso ficar falando o dia inteiro de... Legal. Então, são duas coisas distintas, é muito complexo fazer as duas, existem ferramentas específicas para cada uma, para cada das ferramentas tem a complexidade de avaliar elas, e no final eu vou chegar à minha conclusão de tudo mais. E na cloroquina, né, é o que está mais na moda, né, não tem como não falar, a gente está vendo isso direto, né? Então, a gente começou com um cenário de muita incerteza, a gente tinha estudos muito ruins, né, que pontuaram baixo no Robbins I, né, e as pessoas estavam fazendo recomendações com base nessa evidência de baixa, nesses estudos ruins que viraram evidências de baixa qualidade, né, e tudo mais. E as pessoas fazendo recomendações. Conforme as publicações foram saindo, né, hoje a gente já tem 11 estudos comparativos aí, sendo que 3 são ensaios clínicos randomizados, né, e os outros são estudos não randomizados, incluindo estudos observacionais gigantescos, né, como o último que saiu, que tem quase 100 mil participantes. Os estudos posteriores começaram a mostrar que não tinha efeito, que era pior e tudo mais, né? Então, a gente viu no começo muita gente sendo a favor da cloroquina e muita gente criticando a qualidade dos estudos, né? Nos primeiros estudos que saiu, o mais famoso é o estudo francês, não randomizado, com 36 pacientes, né? Que mostrou que a conclusão do estudo saiu na internet, saiu presidente falando, né, do estudo, que ia mudar o jogo, e as pessoas criticando esses estudos. E o que é triste é que os novos estudos que saíram não têm qualidade boa também, né? Isso é o ponto-chave. Porque as pessoas que estavam criticando os estudos ruins do começo, começaram a usar os estudos que saíram agora para falar, eu tinha razão, tá vendo? A cloroquina não funciona. Então, o caso maior disso é o estudo do Lancet, que tem 96 mil participantes, mas o estudo é muito... tem vários problemas. É um estudo retrospectivo. Enfim, ele tem uma capacidade muito pequena de gerar qualquer conclusão sólida sobre a cloroquina. E é muito triste ver as pessoas usando isso, e a mídia foi imediata, né? Mostrar que, olha, tá vendo? Um estudo com 96 mil participantes, não sei o que, vocês estavam errados, né? Não é bem assim. Então, esse estudo tem vários problemas, inclusive agora aí estão até questionando alguns dados, porque tem países que tem mais paciente no estudo do que casos oficiais. Então, os dois pés atrás com esse estudo, e as pessoas usando essa qualidade, essa evidência de baixíssima qualidade para afirmar o ponto de vista delas, né? Então, os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. A gente tem que ler primeiro o método do estudo do que o resultado, né? Então, primeiro eu tenho que saber a propriedade que aquele estudo tem, a qualidade daquele estudo, para depois eu querer ler o resultado, não eu querer
encontrar no estudo o resultado que eu quero encontrar, né? Então, esse caso do Lancet é triste por causa disso, e tem ensaios clínicos sendo interrompidos por causa desse estudo. E é isso, as pessoas usando a evidência do jeito que mais interessa a elas, para fazer as recomendações fortes ou fracas, né? Então, a Ana Luísa fez uma pergunta, e eu também queria aproveitar o gancho do que você estava falando para fazer uma provocação. Você falou da interrupção, né, dos estudos, e uma dúvida, e aí é uma dúvida mesmo, uma coisa que acho que não tem uma resposta certa ou errada, mas uma coisa para a gente pensar. Se a gente está vendo, bom, os estudos, como você disse, tanto a favor como contra, são estudos que não têm um desenho, né, muito adequado, não daria para responder muita coisa. Mas aí a gente vai perto da história do Retenzevir, né, da mesma o fato de ter tanta controvérsia já dá um indicativo de que o tamanho do efeito não é lá tão grande. Então, compensaria, isso é uma dúvida minha mesmo, ficar investindo em estudos para avaliar uma coisa que a gente já viu que, mesmo que a gente não tenha certeza do quanto de efeito tem, esse efeito não parece lá ser muito grande, né? E aí a gente coloca a pergunta da Ana Luísa, que é qual a força da recomendação para cloroquina com base no grade. Lógico que ela aproveita. Bom, quanto à força de recomendação, vou responder essa primeiro, assim, não é só uma pessoa que tem que falar isso, e não é só uma pessoa metodologista, como eu me considero, eu não sou clínico, que tem que recomendar, né? Para mim, a gente tem evidência de baixa ou de muita baixa qualidade, indicando que a cloroquina ou tem um efeito pior ou não funciona, né? Então, eu não consigo ver nenhum cenário plausível de se recomendar essa intervenção hoje, pelo menos aqui no Brasil, ou em qualquer lugar, né? Mas isso pode mudar. Mas isso de novo, né? Isso é uma pessoa só e o contexto tem que ser considerado, tem que ter especialista, pacientes para fazer essa recomendação. Mas hoje, o conjunto de evidência está mostrando que não tem efeito, ou tem um efeito pequeno, ou tem um efeito pior com o uso da cloroquina. Eu não consigo ver um cenário plausível para se recomendar essa droga hoje. Aí, fazendo gancho com a pergunta da professora Daniela, será que vale a pena investir em ensaios clínicos já tendo esses dados preliminares, aí, essas evidências de baixa qualidade, mostrando que o efeito, se existir, que já é bem menor a probabilidade dele existir, de ser benéfico, vale a pena eu investir em ensaios clínicos nessa droga? Né? Eu acho que se fosse um cenário normal, entre aspas, se a pandemia não estivesse acontecendo, eu acho que faria todo sentido discutir a interrupção desses estudos, gastar esse dinheiro com outra coisa, investir inclusive no Remdesivir, que até agora, por menor que seja o efeito, é o único que mostrou alguma possibilidade de evidência, alguma, né? Mas a gente não está no cenário normal, né? Então, eu acho muito errado agora interromper os estados de cloroquina, a não ser que exista uma justificativa para isso, né? Baseado na análise de segurança desses estudos. Por quê? A gente precisa ter um fechamento dessa história. E eu não consigo ver essa história sendo fechada enquanto não sair pelo menos 3 ensaios clínicos muito bem feitos, com muitos participantes, avaliando de fato essa intervenção. Né? Porque eu acho que a controvérsia vai continuar, as pessoas vão continuar utilizando a cloroquina, vai ter gente criticando os estudos. Então, eu acho que tem que ter esse fechamento por causa do cenário que foi instaurado, por causa de todo o contexto que existiu. Né? Então, esse é um caso especial. Lógico que tem toda uma questão ética dos estudos, isso tem que ser considerado por quem estuda a ética também. Então, uma outra coisa que eu vejo muito é gente que não é de comitê de ética, que não entende nada sobre ética de estudo opinar. Né? Quem estuda isso sabe, tem que avaliar isso. E se é possível, eu acho que valeria a pena continuar, já que já está sendo feito vários. A gente teve recentemente a interrupção do estudo da OMS para avaliar os dados de segurança agora,
e 2 estudos que têm mais de 1.000 participantes de Oxford. Um avaliou os dados de segurança depois do estudo do Lancet e não interrompeu, falou que não tinha problemas sérios de segurança até o momento e vão continuar o estudo, e um interrompeu agora também. Né? Então, vamos ver o que vai dar aí, pelo menos um estudo está continuando. Eu acho que a gente precisa de um fechamento da história da cloroquina de uma vez por todas, e eu espero que esses estudos consigam encerrar essa história. Né? Seja para o bem ou para o mal, né? A gente não está torcendo para a cloroquina não funcionar, né? Assim, às vezes a gente pode se surpreender. Então, já existiu vários casos na medicina que os estudos observacionais mostravam que a intervenção estava por um lado e depois com o ensaio clínico isso mudou drasticamente. Né? Então, isso pode acontecer. A Raquel está colocando, né, que também, se não encerrar de um modo correto, uma próxima pandemia, lá vai estar de novo a cloroquina sendo investigada do zero. Eu concordo, Raquel, eu só fico preocupada porque também a gente tem visto, não é uma coisa que seja incomum também, a gente tem ensaio clínico mal feito, né, trazendo resultado e também não contribuindo muito, principalmente agora no meio da pandemia. Então, eu fico preocupada se esses estudos também não trouxerem uma definição, a gente vai continuar discutindo, né? Pode abrir o microfone, Raquel. Oi, Daniela. Eu concordo com você, e eu, desde o começo, quando a gente começou a ver o número de estudos que vinham sendo registrados, né, a gente se espantou porque era uma curva crescente e acelerada, e cada semana que a gente atualizava a revisão da cloroquina, a gente via que começaram com 20 ensaios clínicos em andamento, depois passaram para 100, agora a gente já até parou de contar, porque deve estar, sei lá, quase nos 200, então a gente sempre foi crítico disso. E a gente sempre falou que se tivesse um estudo não tão grande, mas bem feito, a gente já teria a nossa resposta definitiva, né? Um ensaio clínico randomizado, com 500 pacientes em cada braço, tal, sem conflitos de interesse, bem analisado, bem conduzido. O grande problema que a gente está falando é que esses estudos já estão em andamento. Então, talvez interromper esses estudos vai aumentar a probabilidade da gente não ter essa resposta, né? Não que eles sendo feitos, a gente tem essa garantia. Mas eu acho que, eu sou contra novos estudos começarem, mas os que já estão em andamento, eu acho que, já recrutando pacientes e com alguns dados, eu acho que esses estudos deveriam ser seguidos, né? Os que ainda não começaram, com certeza, acho que vamos usar o dinheiro para outra coisa, né? A provocação é justamente por esse grande número, né? Porque a gente sabe que ensaio clínico não é algo tão simples, né, de ser feito. E a gente viu um número enorme de ensaios clínicos sendo iniciados em um curto espaço de tempo, né? Então, a gente tem a expectativa, embora a gente não torça por isso, que boa parte deles não tenha o delineamento mais adequado, né? Ou não seja... não traga uma resposta definitiva, né? Talvez até traga mais dúvidas do que respostas, mas eu concordo, acho bem pertinente a consideração. Eu vou ler o que o Regis colocou aqui, que também acha que a colocação do Rafa é perfeita, né? Que é um ambiente de torcida, pouco raciocínio probabilístico, e que, para além da questão política, a gente também observa um raciocínio pobre em relação aos conceitos de epidemiologia clínica. E aí ele acha que você também, como um professor, podia comentar um pouco sobre como podemos avançar no ensino do pensamento científico nesse meio. Essa pergunta é fácil, né? É fácil. Super tranquila as perguntas que estão mandando para você, viu? Olha, eu acho assim, uma coisa legal de ver é como os profissionais de saúde mais novos já começam a ter uma visão diferente dos profissionais que estão no mercado há mais tempo. Isso é uma influência, eu acho, desse crescimento da medicina baseada em evidência, dessa aproximação que a epidemiologia clínica teve do tomador de decisão ali
que está junto com o paciente, né, seja o médico ou qualquer profissional de saúde, dessa aproximação que a medicina baseada em evidência trouxe dos conceitos de epidemiologia clínica para esse profissional, né? Mas eu ainda vejo uma imaturidade, né, no julgamento das evidências. Isso vem de uma questão estrutural dos cursos médicos, né? Então, eu hoje gosto bastante de epidemiologia, de estatística, mas eu não tenho vergonha de falar que quando eu me formei, que não faz muito tempo, eu não lembrava de ter tido estatística no curso, né? Porque esse foi o nível de atenção que eu dei para bioestatística quando eu estava na graduação. Então, eu acho que toda uma reforma estrutural curricular para trazer esses conceitos cada vez mais perto, e a gente precisa dos conceitos básicos, né? Porque não tem como você usar MBE se você não souber delineamento de estudo. Não tem como você interpretar o resultado da cloroquina de segurança, as pessoas não conseguem entender a incidência, a prevalência de uso da intervenção e a incidência de eventos adversos. A gente vê um monte de médico, um monte de profissional de saúde falando que tratou o paciente a vida inteira com cloroquina e nunca teve um evento adverso, né? Ele não consegue enxergar que com uma intervenção dada para milhões de pessoas, né, um evento adverso muito raro, que ele nunca vai conseguir detectar, pode se tornar um problema muito sério, né? Então, eu acho que vai desde uma questão estrutural das grades curriculares. São poucas as grades curriculares no curso médico que tem medicina baseada em evidência no curso médico, né? Eu tive o privilégio de ter isso no curso, quando eu era aluno, mas muita gente não tem. Então, acho que é entregar melhor esses conceitos. O problema é que as pessoas estão tentando entregar melhor esses conceitos faz muito tempo, né? E é difícil ver uma solução para isso. E isso é o que vem de baixo, né? O que vem de cima, e que o Brasil é um exemplo disso, né? Ou pelo menos era antes do Covid, sei lá, de se criar uma política de avaliar essas tecnologias com base nas melhores evidências, né? Então, eu tenho uma formação melhor dos profissionais e eu tenho a necessidade do tomador de decisão, né? Principalmente no formulador de políticas e recomendações de incorporação e tudo mais, que pelo fato do Brasil ter o SUS é bem estruturado aqui, e a gente consegue usar melhor esses conceitos na prática. E aí o profissional que fica no meio disso vai começar a usar esses conceitos também. Então, acho que a gente tem que... isso é uma mudança que demora muito, né? E pelo fato da medicina baseada em evidência ser uma coisa muito recente, né? Começou no final do século passado, eu acho que a gente está encaminhando para isso, né? Vai demorar um pouco, e com essas pandemias a gente vai aprendendo mais. Acho que você falou muito bem, o Regis está agradecendo. Vou até fazer um complemento, Rafa. Acho que algumas dessas disciplinas também, elas, apesar de serem disciplinas básicas, digamos assim, elas são colocadas, às vezes, muito no início do curso, né? Quando o aluno ainda não tem maturidade para entender esses conceitos, né? E de uma forma também muito diferente do que a gente usa na prática, né? Então, às vezes vem um professor de bioestatística, que é um professor mais da matemática, da estatística, do que da área da saúde, né? Então, esse link com as questões de saúde, muitas vezes não é bem feito, né? E o aluno acaba vendo como uma disciplina pela qual ele tem que passar para poder chegar no que ele quer realmente aprender, né? Concordo. Concordo. É isso aí. É difícil, né? Mas, por exemplo, no caso meu, que eu fiz na Unifesp, né? E a minha professora foi a professora Raquel, que está fazendo pergunta aí. É um dos poucos lugares que essa mensagem assim, tem gente fazendo... Eles podem até não saber avaliar o estudo criticamente da forma mais perfeita possível, mas eles já têm
já tem aquele sentimento de que tem alguma coisa errada, que ele tem que avaliar o risco de viés de estudo, que ele não pode confiar só na opinião do especialista, que ele precisa de evidência, né? Então, isso a gente não vê, por exemplo, nos profissionais, de modo geral, estou falando, né, gente, que estão no mercado há muito tempo, que nunca tiveram contato com esses conceitos na faculdade e não seguiram carreira acadêmica e acabaram se distanciando disso, né? Bom, a gente estava falando dos estudos em andamentos, né? Foi citado aqui no dia 29, só para vocês terem noção, de abril, na base da RU do Covid-19, a base já tinha 158 estudos que tem mais de 100 mil participantes sendo estimados para incluir esses nesses estudos. E a gente põe o questionamento da professora Daniela, né? Eu preciso de tantos estudos assim? Não, eu preciso de alguns estudos bons, né? E o que é mais triste é que eu já tenho 11 estudos e nenhum deles respondeu de maneira definitiva. E isso é comum, né? Isso não é novidade numa pandemia, isso acontece em vários contextos na medicina, a gente está acostumado com isso, infelizmente, mas é uma coisa que está acontecendo também. E tudo isso, né, a gente estava discutindo e levou à publicação do artigo que a Daniela comentou no começo, que é a recomendação da hidroxicloroquina em crianças, né? Então, quem é pediatra e quem trabalha com crianças sabe que já é difícil encontrar evidência de boa qualidade no adulto, na população pediátrica é muito pior, e a maior parte vem da generalização de estudos em adultos, né? E com a cloroquina não é diferente. Então, desses 158 estudos, a gente não encontrou nenhum que esteja especificamente recrutando crianças, né? E existe um motivo para isso. O Covid-19 tem um impacto muito, muito, muito pequeno em crianças, né? Lógico que tem um impacto epidemiológico, isso é outra história, mas tem poucos casos graves em crianças e tem pouca morte de crianças. Então, em Nova York, né, onde o furacão passou lá, e está indo embora agora, mas eles estão atentos, né? No dia 8 de maio, eles relataram a primeira morte de uma criança abaixo de 5 anos, né? Então, mesmo lá, que foi muito grave, né? Só no dia 8 de maio teve a primeira morte de uma criança, eu nem sei se ela tinha comorbidade ou não, isso não foi dito, mas para mostrar o quão pouco é a mortalidade na população pediátrica. Eu acho que nos Estados Unidos, nessa mesma data, tinha 100 casos confirmados, né? Então, não é que elas não pegam, né? Provavelmente elas são assintomáticas, a maior parte delas. Então, é difícil fazer evidência de estudos bons em crianças, porque como eu vou recrutar crianças se nem doente elas ficam direito e se os efeitos dessa doença são muito raros nelas, os efeitos graves, né? E a morte é muito rara nelas. Então, isso também não é diferente. Existe pouca evidência construída para essa população no Covid-19 como em qualquer outro lugar. O que assusta muito são as recomendações que as pessoas estão fazendo, né? Então, eu recomendo a todos, se vocês quiserem ficar tristes antes do almoço, depois vocês digitam no Google Indian Guidelines Covid-19 profilaxia, né? Então, recomendação de uso de cloroquina profilático, né? Feito por autoridades do Ministério de Saúde lá da Índia, para você usar a hidroxicloroquina profilático em profissionais de saúde, em policiais, em todo mundo, inclusive nos contatos próximos, né? E os contatos próximos das pessoas são as famílias deles
e as famílias deles são as crianças também. Então, teve vários e vários casos de uso de hidroxicloroquina, dessa recomendação em crianças, né? E essa recomendação de fazer essa profilaxia à exposição ao coronavírus em crianças, né? E é assustador isso, assustador. E a justificativa é sempre a mesma. Se os eventos adversos já são raros em adultos, em crianças são mais raros ainda, né? Então, existem alguns lugares do mundo que estão recomendando o uso de hidroxicloroquina profilaticamente para crianças. Depois do estudo do Lancet, eu acho que eles falaram que iam revisar essa recomendação, não sei como ficou, mas... e não foi só na Índia, beleza? A Índia é o caso mais fácil de achar no Google, teve alguns países na África também. É bem difícil, e alguns países perto da Índia, ali na Indochina, é muito difícil você achar guideline de outros países. Se você não conhece alguém de lá, é bem difícil, vocês podem tentar. Mas recomendando o uso profilático em crianças, né? Então isso é assustador, porque é uma doença que tem muito pouco impacto nessa população, e apesar de mais raros, existem eventos adversos, né? Então, a gente olhou a base da OMS de eventos adversos, a gente não publicou esse artigo ainda, não sei se vai publicar, ele está em revisão por pares, e ele está sendo avaliado ainda, e a gente viu todos os eventos adversos relacionados à hidroxicloroquina desde 1940 em crianças, né? E existem relatos de eventos adversos graves. Inclusive, existem mais casos de autointoxicação da criança tomar a cartela inteira de um monte de comprimido de cloroquina, que levou à morte, do que mortes relacionadas ao Covid, né? Então, é uma droga que já tem uma qualidade de evidência muito baixa em adultos, que já é difícil pensar numa recomendação para essa população, e as pessoas estão generalizando isso para a população pediátrica, né? Existem, e pior, né? Profilaticamente, antes de ter o caso de Covid, né? Isso é muito grave. Existem vários guidelines que recomendam em crianças de alto risco, internadas na UTI, como está tendo em adultos. São menos os que recomendam profilaticamente, né? Mas os dois tem que deixar bem claro que está baseado em nenhuma evidência para essa população. Qualquer conclusão vem da generalização disso de estudos em adultos, tá? Tá dando para ouvir, Dani? Tá, né? Tá dando para ouvir bem. Teve uma pequena trepidação, mas voltou. Agora que eu vi, beleza. Então é isso. Então, se o cenário de recomendação já é com uma incerteza muito grande em adultos, em crianças isso se extrapola, né? E é muito triste ver isso. Então, se quem quiser digitar no Google lá, você vai ver a autoridade de saúde da Índia literalmente falando bem, bom, olha, eles falam assim, mal não faz, bem com certeza, bem pode ser que faça, né? Isso a gente ouviu em outros países, mas lá, nesse contexto de criança, foi o mais comum. E o grupo que fez esse estudo, que está fazendo esses estudos, tem gente da Inglaterra, tem gente da Colômbia, em vários lugares eles estão relatando o uso por médicos mesmo, que estão usando a cloroquina até agora, como profilaxia mesmo, e para a equipe deles e tudo mais, e estão dando a cloroquina para os familiares, né, com medo e tal, mas o uso dessa intervenção nessa população é completamente injustificável, né, principalmente como profilaxia. Tá? Então, isso mostra para a gente o quão uma bola de neve virou, né, a questão da cloroquina, né, de um estudo muito ruim, um estudo que a gente nem ia ler, que foi o primeiro estudo, se não fosse do coronavírus, como a gente chegou nisso, né, de terem dezenas de milhares de crianças tomando cloroquina como profilaxia de uma doença que basicamente tem uma letalidade ínfima, né, então, para essa população. Então, isso é muito sério.
E... Rafa, eu fui confirmar aqui, porque eu tinha essa impressão, mas fui confirmar antes de falar besteira, mas naquele documento do Ministério também, apesar de não ter uma recomendação clara, use em criança ou use nas pessoas com contato, nas notas, tem lá a 8ª nota falando que se for usar em criança, preferir usar hidroxicloroquina. Então, pelo risco de toxicidade da cloroquina. Então, não é só na Índia, né? A gente está vendo um desespero generalizado e uma banalização do uso que é assustadora, né? E a gente vê uma coisa, e a gente está vendo uma coisa também em volta da cloroquina, da hidroxicloroquina, né? Mais da hidroxicloroquina, né? Que é uma questão muito, muito ruim, que é usar o racional fisiopatológico para justificar o resultado dos estudos clínicos, né? Então, a gente precisa, os estudos pré-clínicos, né, eles servem para gerar hipóteses para a gente fazer estudo clínico, e não para confirmar o resultado de um estudo clínico. Então, o começo da história da cloroquina, ela vai tirar a gente da crise, né? Então, essa foi a primeira conversa da cloroquina. Quando ficou claro que ela não vai tirar a gente da crise, agora a gente só vê comentário, ele tem que ser dado no começo da doença, porque a gente não tem estudo ainda no começo da doença, pacientes fora do hospital. É lógico que todo mundo aqui, eu já vi vários médicos falando isso daqui em grupo de WhatsApp e tudo mais, até na televisão. É claro que o estudo é negativo, você deu ele em pacientes hospitalizados. Você tem que dar antes dele chegar no hospital. Então mudou a conversa. Antes era, vai salvar a gente da crise, agora é antes do hospital. Pode ser que se confirme? Pode, a gente precisa de evidência disso, a gente não tem ainda, né? Eu vou te provocar igualzinho eu provoquei a Raquel na primeira vez que a gente falou disso no curso, que foi em março ainda, que era, talvez, será que se a cloroquina, né, ou a hidroxicloroquina, tivesse o preço, por exemplo, do Remdesivir, a gente estaria discutindo tanto essa tecnologia? Não sei. É difícil, é estranho, né? Porque isso já aconteceu, por exemplo, na outra pandemia, isso aconteceu com medicamentos da indústria, com patente, que foi o Oseltamivir na H1N1. É estranho isso acontecer com um medicamento que está aí na praça faz muito tempo. Isso é muito estranho, né? Toda essa bagunça com o medicamento aí, que lógico que tem um interesse econômico, sempre tem, de quem produz isso vai ganhar dinheiro de um jeito ou de outro, mas eu não lembro de uma história de um medicamento desse, sem patente, que todo mundo, que é produzido em larga escala, né? E de gerar toda essa confusão. Esse é um caso novo aí para ser estudado mesmo, né? E é isso, a contínua reafirmação do racional fisiopatológico para justificar o resultado do estudo, né? Então, agora tem que usar em pacientes pré-hospital, pacientes leves. Se sair resultado negativo, eu já sei qual vai ser o próximo. Você tem que dar uma molécula de zinco junto, porque a hidroxicloroquina só se liga na célula, sei lá o quê, se o zinco estiver junto. E depois que o zinco não mostrar, não, mas o zinco só entra na célula se o magnésio estiver junto, né? Então, usar o raciocínio farmacológico celular para justificar o resultado negativo do estudo, não é assim que a gente tem que fazer, né? Então, esse raciocínio ele tem que servir para amparar a decisão de fazer um estudo ou não, né? E se a gente decide fazer, a gente tem que interpretar o resultado do estudo sem esse viés de querer reafirmar, né? Então, a gente vê a mudança no dia a dia aí, a gente está vendo do discurso de quem está defendendo isso veementemente, né? E é muito assustador ver profissionais de saúde com esse mesmo discurso, né? Isso aí, juntando com o que o Regis falou, mostra o quão pouco contato com o raciocínio de epidemiologia clínica e de pesquisa esses profissionais tiveram na formação deles, né? A sua previsão sobre o zinco, acho que é muito acertada. Ela até está no documento do Ministério, aquele fatídico documento,
como uma nota também, que para pacientes adultos considerar a administração conjunta, né? E aí seria a cloroquina ou hidroxi, mais a azitromicina, mais o zinco. E assim, é isso. Daqui a pouco vai ser impossível fazer ensaio clínico, porque agora tem que ter um ensaio clínico de hidroxicloroquina com zinco. Senão eu vou continuar usando. Agora tem que ter um ensaio clínico de magnésio, zinco e cloroquina. Então, é isso, é querer diminuir a importância da ciência, se apegando a qualquer evidência ali de estudos in vitro, de raciocínio farmacológico que você consegue juntar, né? E isso é grave, isso é ruim para esse lado, e é pior ainda quando você usa o estudo para diminuir o argumento da cloroquina, né? Como foi feito com o estudo do Lancet. Que só de olhar ele você vê que tem vários problemas, né? E é um alerta aí que as pessoas estão pegando esse tipo de estudo e colocando lá em cima. Evidências do mundo real, estudos de Big Data, né? E para reafirmar esses estudos, para botar eles na mídia, e agora a moda é essa, esses são os estudos que vão salvar a medicina, e esse é o típico estudo, inclusive um dos autores é CEO de uma empresa aí de Big Data. E é isso, eles são ruins, eles são piores que o ensaio clínico. Né? Eles servem para a gente planejar um ensaio clínico, decidir se a gente vai continuar ou não, mostrar alguma associação, ver os eventos adversos, né? Conhecer esses eventos adversos, planejar um ensaio clínico novo, mas eles não dão resposta definitiva. Então, para os dois lados é ruim ignorar a qualidade dos estudos e o resultado dos estudos, quando você vai ter conclusão. Né? Nesse momento, eu vou aproveitar para estimular as pessoas a mandarem as perguntas, porque a gente estava, né, você estava discorrendo sobre o assunto, mas fiquem à vontade para fazer pergunta, não sou só eu, Raquel e Ana que podemos fazer. Ayrton está bem quietinho hoje, quer fazer alguma pergunta, Ayrton? Karine? Só achei muito boa a reflexão, principalmente com as perguntas da Raquel, do Regis e tuas também, claro, Daniela. Só refletir que a gente sempre pensa que o profissional de saúde deve ter essa visão mais de avaliar a qualidade dos estudos, mas cada vez mais há uma necessidade de todo cidadão ter envolvimento para identificar o que funciona e o que não funciona. E o pessoal da Noruega, principalmente liderado pelo Andy Oxman, ele tem um grupo que se chama Informed Consent. Eu estava vendo aqui para circular para vocês esse site que orienta alunos na Uganda para terem essa avaliação crítica em relação ao que funciona ou não nos serviços de saúde. Então, só colocar que essa visão que a gente, claro, tem que ter de enfatizar que todo profissional de saúde deva ter essa visão mais de avaliação crítica é uma característica que todo o cidadão deveria também ter. Sim. Isso está sendo desenvolvido muito recente, né? E apesar de sempre existir esse movimento de trazer qualquer pessoa para conseguir avaliar criticamente estudos em saúde, evidência em saúde, foi muito recente que estão se estruturando isso, toda essa questão de tradução do conhecimento e de traduzir de maneira científica, não só para o paciente, né, o resultado da evidência, mas também para o tomador de decisão, né, e para o tomador de decisão inclui os políticos, né, as pessoas que estão lá, que são perguntadas sobre as intervenções, né? Então, a gente sempre critica muito os políticos, sempre critica muito a mídia que divulga isso, mas será que as informações estão chegando de maneira correta para eles? Né? E a gente sabe que não, porque a gente tem vários grupos de médicos, inclusive de associações médicas, em vários países isso, que não usam os conceitos corretos de avaliação crítica, de avaliação de evidência, e traduzem isso, se é que a gente pode falar isso, de maneira completamente errada e maluca, para o político reproduzir na TV, para a mídia reproduzir
no artigo dela, no jornal, na rádio, e isso chega para a população já completamente distorcida, né? E o pior, né? É a distorção do conceito de medicina baseada em evidências, né? Como, por exemplo, acontece aí com o termo Big Data, evidência do mundo real, todos esses conceitos são distorcidos e, na verdade, eles são usados, e aconteceu com a revisão sistemática também isso, né? Só para mascarar um estudo ruim, né? Que a pessoa lê lá, bom, se é evidência do mundo real, se é Big Data, se é revisão sistemática, eu posso confiar. Se eu posso confiar, eu posso falar para o meu paciente, para o político, para quem quer que seja, que o que está escrito ali é de alta qualidade, né? Então, existe um longo caminho pela frente, eu acho, que o maior desafio é justamente agora, como usar essas ferramentas que a gente conhece para traduzir esse conhecimento, né? E traduzir para todo mundo, né? Então, acho que esse é o grande desafio agora, e tem gente importante aí dando opinião. Você falou do Andy Oxman, né? O próprio Gordon Guyatt tem umas opiniões bem fortes quanto a isso. Tu falaste a palavra certa em inglês, knowledge translation, né? Como traduzir o conhecimento para aplicação prática. E quanto mais a gente tiver pessoas envolvidas, né? Gestor, profissional de saúde, professores, alunos do ensino fundamental também, né? Não apenas quem está na universidade é fundamental. Eu tinha colocado a lista que tu citaste, Rafael. Tu gostaria de citar mais alguma? Eu coloquei no chat ali um artigo do Robbins E, do BMJ, Risk of Bias, é o 2.0, e o Amstar. Teria mais algum site para compartilhar com o pessoal? Eu vou mandar aqui o site tem o Robbins. O do Grade, talvez. Boa ideia, Karine. E também eu acho que valeria a pena ver o que tem em português desses sites, né? Dessas ferramentas. Até a Tatiane outro dia estava me perguntando se tem a tradução do Robbins E. Eu acho que não, né? Em português. No guia do Ministério, eu acho que tem uma tradução livre. Mas ali a gente viu isso, é para revisão sistemática. É a Robbins? Ministério. É o Robbins. É verdade. Eu coloquei no chat também um artigo que saiu recente no BMJ, sobre guidelines e Covid-19, né, sobre guidelines de tratamento de Covid-19, avaliando a qualidade e as recomendações, né, o quanto elas são divergentes ou não. Só para complementar, né, a gente falou algumas ferramentas e que elas são usadas mais por quem está fazendo a síntese de evidência, né? Existem outras ferramentas que elas estão sendo recomendadas para profissional de saúde, para tomador de decisão ali, que são mais simples, ajudam a gente a interpretar mais fácil. Então, são ferramentas bem mais simples. Existem várias, a que a gente mais gosta é do Centro de Medicina Baseada em Evidências de Oxford. Eles têm para todos os tipos de estudo, e eles foram traduzidos pelo português. A professora Raquel traduziu algumas, ela mesma, e a Oxford Brasil traduziu as outras, os membros da Oxford Brasil, e são ferramentas bem legais. A gente já tem uma experiência de usar com residentes e com alunos, porque elas são muito diretas, você consegue avaliar criticamente um estudo em minutos, né? E a própria ferramenta, ela te explica o conceito e aonde você tem que achar. Então, ele fala, você quer saber da randomização? Isso provavelmente está nos métodos, então é uma coisa bem direta e básica para ser utilizada. É lógico que essa não é uma ferramenta formal, ela não engloba todos os tipos de vieses, mas é uma ferramenta direta para você usar ali na prática. Então, a professora Raquel, se quiser falar mais alguma coisa disso, eu vou colocar o link com a tradução das ferramentas aqui. Eu tenho alguns comentários, talvez, para contribuir para a discussão da tomada de decisão, né? Eu lembro do que nos primeiros lives que a gente teve,
o Luiz falou, assim, talvez a gente tenha que pensar que a gente tem tratamento, né, para o Covid, a gente tem hoje manejo dos sintomas que o paciente tem, então, assim, e ao mesmo tempo que isso seja difundido para a população, né, no sentido que é de se esperar que ela tenha uma certa necessidade de pensar num tratamento, né, afinal, uma doença, uma pandemia que está matando milhões de pessoas no mundo todo. Então, essa busca pelo tratamento, ela é esperada, né, numa resposta da população. E tem uma pressão, de uma certa maneira, para o próprio prescritor e dar essa resposta para a população. Isso sempre existiu em outras doenças e também e ficou mais evidente ainda agora, né? Então, acho que também a gente tem esse papel de divulgar, né, que existe hoje um manejo dos sintomas. Então, mesmo que não tenha a cloroquina ou outros tratamentos que ainda estão em teste, né, o que pode ser feito hoje com o paciente, assim, então a busca, né, da população, tanto que a gente viu, né, a pressão nas farmácias pela compra desses medicamentos. Então, os profissionais de saúde, enfim, tem esse também um papel de divulgar. E daí, outra questão que foi bastante discutida essa semana, por conta do protocolo do Ministério, é que justamente, então, o prescritor tem a liberdade de prescrição e a escolha tem que ser tomada junto com o paciente, né? Então, assim, o quanto que o paciente, numa situação grave, ou um familiar numa situação grave, tem uma capacidade de escolha, de uma escolha correta naquele momento, né? De se vai usar ou não o tratamento. Então, são várias questões que influenciam, assim, nessa busca tão rápida por esse tratamento, né? E eu concordo com a Dani quando ela falou, eu acho que se a gente talvez tivesse um custo mais elevado da hidroxicloroquina, talvez a gente tivesse mais precaução nesse uso generalizado, né? Então, assim, a exemplo de outras doenças que a gente teve, quando o impacto, talvez financeiro, é maior, a gente teve uma preocupação, de uma certa maneira, maior. Claro que não era um contexto de emergência, né, de uma pandemia, mas a gente tem exemplos, talvez, de um cuidado maior com as evidências disponíveis, assim, acho que talvez a gente teria um outro cenário. Claro que isso é predição, né, mas talvez a gente tivesse um outro cenário. Só para acrescentar para essas discussões, assim. Não, bem interessante, eu acho assim, primeiro tem a questão de uma questão de educação básica mesmo, estrutural, que não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, das pessoas acharem que uma doença tem que ter uma cura física, um remédio para você curar alguém, para você se curar da doença, né? Então, as pessoas têm dificuldade de enxergar que o tratamento é uma coisa muito complexa, tem toda a questão de cuidado, de intervenções de apoio, de suporte, que você dá para uma pessoa. Nunca é um remédio que faz a pessoa se curar, mas existe isso aí no inconsciente coletivo das pessoas, de que se você não está tomando fisicamente a cura para a sua doença, você não vai se melhorar, né? E eu concordo com você que isso é papel do profissional de saúde, principalmente da atenção básica, de disseminar esses conceitos para a população, né? E mostrar que não é toda doença que você precisa de remédio, né? E que o cuidado de um paciente é muito mais complexo do que o tratamento farmacológico dele, né? Então, eu concordo com você, mas isso sempre aconteceu e é um processo que está se construindo ao longo do tempo também, de educar mais a população quanto a isso. Uma outra coisa que você falou bem legal é a decisão compartilhada. Eu nem estou citando o documento do Ministério porque, né, enfim. Agora, e é usado esse termo de decisão compartilhada de maneira muito superficial, e é muito ruim, né? Decisão compartilhada, conversar com o paciente, com a família, sobre usar uma intervenção ou não, seja ela com evidência que funcione ou com evidência sem evidência nenhuma, né, a decisão compartilhada tem que sempre existir. O paciente tem o direito à opinião, mesmo se sabidamente a intervenção funciona, né?
decisão compartilhada não é simplesmente abrir a farmácia, jogar os remédios na mesa e quem quiser ir lá toma, quem não quiser toma. Esse é um discurso que está sendo divulgado aí também com a questão da cloroquina. Se você não quiser tomar, você não toma. Quem quiser toma. Que é basicamente isso que esse documento aí está sugerindo. O médico quiser dar, dá. O médico não quiser, não dá. Né? Então, isso não é decisão compartilhada. Né? Isso não é colocar esse conceito corretamente num relatório. Né? Então, decisão compartilhada é você expor para o seu paciente os riscos e benefícios de uma intervenção e ele entender isso e junto com você tomar uma decisão. E não simplesmente quem quer toma, quem não quer não toma, cada um faz o que quer. Isso é anti-medicina, isso é anti-saúde. Adorei que você falou isso, porque eu tenho uma coisa que tem me incomodado bastante nesse meio agora, é o uso errado, né, dos termos que estão sendo trabalhados há tanto tempo e com tanto cuidado nas publicações, e a gente vê uma banalização do uso de forma muito equivocada, né? Isso também tem acontecido, por exemplo, com o uso compassivo, né? O uso compassivo é bem diferente do que tem sido alardeado, né? Existe uma diferença grande entre o uso compassivo e o uso off-label, e nem querendo dizer o que é certo e o que é errado, mas o uso do termo em si, a gente vê muito equívoco agora, né? Sim. E só fechando o comentário dos cenários, né? Se a droga fosse mais cara ou mais barata, assim, isso ia mudar? Não sei, porque, de novo, na epidemia do H1N1, teve uma coisa bem parecida. Todo mundo saiu comprar o Oseltamivir, acabou na farmácia, as pessoas iam no hospital só para pegar o Oseltamivir, era uma intervenção bem mais cara, e teve país aí gastando bilhões para estocar essa intervenção, que no final, quando saiu os estudos, deu o maior rolo da história. Esse tinha um conflito da indústria pesado nos estudos, e isso aconteceu antes, né? E está acontecendo agora, e infelizmente vai acontecer depois. A questão não é o que está acontecendo, mas qual que é o impacto disso. Talvez o impacto disso estar acontecendo agora seja muito maior do que o impacto disso ter acontecido no H1N1, porque a pandemia do coronavírus está tendo um impacto muito maior, tanto humano quanto da sociedade, né, da economia e tudo mais. Então, essa coisa já aconteceu antes, várias vezes, o que está acontecendo com a cloroquina, está acontecendo de novo. Se a gente não aprender MBE, vai acontecer na próxima. Mesmo com os ensaios clínicos, é capaz que a gente ainda tenha essa novela da cloroquina, porque no caso do Oseltamivir, a gente já tem ensaio clínico, tem todo o rolo na literatura, mas a gente continua tendo também Oseltamivir nos protocolos sem, né, grandes evidências de que isso seria custo efetivo, né, seria a melhor alocação dos nossos poucos recursos, né, dos nossos recursos finitos. A gente está no lucro que ainda não começou a história das vitaminas. Tá bem quietinho ainda. Vitamina, é isso sempre, é mesmo para todas as doenças, vitaminas, elas surgem sem avaliação maior e não importa quanto ensaio clínico você mostre, quanto a revisão temática, quanto grade, não sei o que lá, sempre vai voltar essa história e é parte aí dessa educação a básica aí de educação em saúde, né? Health literacy, eu não sei a tradução, que a gente tem que ir ensinando para a população e aprendendo e ela se desvencilhando disso, né? Não tá dando para te ouvir, Daniel. Acho que vai muito de encontro com o que o Ayrton provocou, né, que não é só profissional da saúde que precisa entender desses termos, né, o Ayrton estava falando, inclusive, de ensino nas escolas, né, em outros países, mas a gente vê realmente essa dificuldade, né, de raciocínio crítico, né, que não é só na área da saúde que a gente vê
a gente tem um alto grau de analfabetismo funcional no país, né? Isso não é nenhuma novidade, nenhum segredo, né? Então, seria esperado que a gente tivesse esses problemas também na área da saúde, né? Uhum. Bom, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Ou partimos para as considerações finais? Só confirmando isso que tu colocas, eu leio com frequência o que os leitores comentam sobre as notícias do dia a dia, principalmente em relação à política, mas não apenas política, e a contribuição dos leitores nos jornais brasileiros, de uma maneira geral, mostra apenas a polarização que se tornou a nossa sociedade, e não um desenvolvimento de argumentação. Ter ideias e opiniões diferentes, claro que isso é muito saudável, mas a maneira como os leitores colocam nos jornais não contribui em nada para os outros leitores, apenas mostra o quanto as pessoas são despreparadas para argumentar as suas visões, né? Visões de mundo. E isso não é apenas na área de saúde, né? Evidentemente, isso reflete uma característica de formação cidadã da nossa sociedade que, claro, precisa melhorar muito. E quando a gente pensou nesse curso, a Raquel, a Karine, a Daniela, a Alice e eu, foi muito contribuir com isso, né? Contribuir com questões relacionadas ao Covid, mas para fazer as pessoas terem argumentos em relação às suas propostas, né? E assim, é muito legal a sua colocação, Ayrton, porque os pesquisadores sempre estão discordando uns dos outros, né? É bem interessante isso. Em qualquer área sempre tem essa discordância, né? Mas o que está assustando, inclusive no coronavírus agora, a gente está vendo aí alguns casos, mas é a pobreza da argumentação com base de um argumento ou outro que está saindo do âmbito científico, da comunidade científica, para o palanque, ou para a TV, ou para a rede social. Né? E é justamente isso. Eu já ouvi até, os cientistas sempre discordam, ou eu vou olhar só o cientista que fala o que eu quero ouvir. Né? Então, isso não é pensamento científico, isso não é racional científico, isso não é ciência, e sim se aproveitar do que é ciência. Né? Então, sempre vai haver discordância de opiniões e tudo mais, todas as da ciência é isso. E é isso, né? As pessoas deturpando, né, o processo científico para fazer uma argumentação com base no que ela quer que seja, ou no que ela acha que seja, sem conhecimento prévio nenhum. E a gente percebe também muito isso quando tem um trabalho que está sendo questionado pela revisão de pares, e quando são contribuições que de fato fazem parte do contexto, são relevantes, tu até agradece como autor, né? Porque é o contraponto, né? Até a Daniela e eu estamos nesse momento, né, revisando um parecer e aprendemos muito com os comentários, né? E acho que o texto vai ficar melhor depois da contribuição dos pareceristas. Sim, isso é um processo natural que sempre aconteceu, né? Para mim, um processo científico envolve necessariamente essa contra-argumentação de pares, né? E que a gente está vendo também aí um problema muito sério que está acontecendo agora, que está se exponencializando com o coronavírus, que são as bases pré-prints, né? E que elas antecipam a publicação do artigo antes desses processos, e a gente está vendo um acúmulo gigantesco de evidência, que não foi lida por ninguém, a não ser por quem fez, né? Sendo jogadas lá, acesso público, e qualquer um pode pegar aquela informação e usar. A gente já teve, com a cloroquina, 2 estudos, né? Um estudo, olha só, mudou o número de participantes do pré-print para a versão publicada, e não explicou para ninguém, né? Então o estudo saiu, tinha um número de participantes. Aí, quando publicou, tinha outro número de participantes. A gente falou, quem viu até foi a professora Raquel, a gente falou, erramos, né? Aí demorou para a gente checar que, na verdade, a versão do pré-print tinha o N estava errado, sabe?
E teve um outro caso também de um estudo que foi publicado, a gente até incluiu na revisão sistemática, mas a gente falou que foi feita uma avaliação por outros pesquisadores com base no documento do pré-print, e os próprios autores, assim, inconsistências muito grandes no estudo, e os próprios autores falaram que tinham erros, que eles iam reanalisar os dados, né? Então, como essas evidências que estão chegando, e está sendo 300 publicações por dia nessas bases relacionadas ao Covid, em média, estão chegando sem filtro nenhum, e o jornalista pode ir lá e pegar aquilo lá, e usar aquilo, e ele coloca como ciência, né? Para mim isso não é ciência, porque faz parte do processo científico essa contra-argumentação de pares que para mim tem que ocorrer. É lógico que isso não é um problema das bases em si, elas têm uma ideia muito legal, né? Mas é um problema de como as pessoas estão usando elas. Então, da mesma forma que os termos são deturpados, como a gente já comentou aqui, o objetivo e a função dessas bases também estão sendo deturpadas, né? E, para mim, causando um dano incalculável aí para a ciência e contribuindo para toda essa confusão que está tendo ao redor do coronavírus. A Silvana teve que sair, mas agradeceu, falou que gostou muito. A Ana também agradeceu, falou que gostou muito. A professora Raquel tinha colocado aqui, né, que estão elaborando uma plataforma com todas essas ferramentas de avaliação crítica, que vai estar na página do Oxford Brasil em breve. Tem os links que a gente comentou aí no chat, né? A gravação vai ficar disponível no YouTube, como sempre fica. E a não ser que o Ayrton, a Karine ou a Raquel queiram fazer alguma consideração, só tenho a agradecer, viu, Rafael? Agradecer muito por você ter aceitado. Gostei muito, né? Certamente é um vídeo que a gente vai usar com os nossos alunos, né? Para que eles reflitam um pouco, né? Não pegue assim o estudo e veja 96 mil pessoas, pronto, tem a resposta aí. A gente sabe que esses estudos observacionais que têm ganhado esses outros apelidos, né? Eles também têm seus méritos e suas falhas, como todo estudo, né? Da mesma forma que ser randomizado, ser um estudo clínico randomizado, ou que fala que é randomizado, nem sempre significa também boa qualidade. A gente sabe que tem outros problemas aí. O Ayrton Você quer falar, Ayrton? Você escreveu, mas você quer falar? Só comentar que é super bom, assim. Sabe que no início eu estava pensando, será que o Rafael não vai usar nenhuma apresentação, né? A gente está tão acostumado, principalmente online, né? Ficou muito melhor sem o PowerPoint. Até eu comentei ali, parece que a gente fica mais próximo, né? Eu acho que ficou muito bom. Permite uma reflexão maior, né? Uma narrativa sem um instrumento que a gente habitualmente usa, né? Eu achei muito bom. A Raquel também está comentando, né? Claro que auxilia algumas vezes o PowerPoint, mas numa proposta como essa de perguntas e respostas, é muito bom não usar o PowerPoint. Bom, vou fechar. Eu agradeço o convite, a oportunidade de aparecer, de participar. Estamos aí. Eu vou fechar, então, a gravação com a leitura do comentário da Caroline, né, te dando os parabéns pelas colocações extremamente oportunas e para o momento que estamos vivenciando. Acho que a Caroline falou tudo o que nós gostaríamos de dizer. Então, obrigada, Rafael. Obrigado eu pelo convite.